Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fernanda Sabag e hoje temos o prazer de receber novamente, aqui neste episódio, o escritor Marcel Cervantes de Oliveira. Iremos conversar sobre o seu livro Precisamos de um Novo Paradigma em Proteção Social, uma análise na perspectiva decolonial. O autor, ele nos conta a história de Maria e sua família, usando essa narrativa para explorar as limitações da atual rede de proteção social e propor alternativas descoloniais para torná-las mais justas e também inclusivas. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas ao Marcel. Marcel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com você? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Eu espero que todos estejam muito bem. É um enorme prazer estar aqui de novo conversando com vocês, conversando contigo também, Fernanda. Especialmente agora, né, que vamos conversar um pouquinho mais sobre o meu último livro, né, o Precisamos de um Novo Paradigma em Proteção Social, né, que foi um livro que eu gostei muito de escrever, né, eu gostei muito de ler os textos que fundamentaram essa escrita e foi uma verdadeira catarse. Mas antes de eu entrar no texto e na motivação para escrever, né, eu devolvo a palavra para você. Tá? Uma boa tarde, uma ótima conversa para todos nós. O prazer é todo nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite novamente. Então, vamos iniciar com a nossa conversa. Antes da gente conversar um pouquinho mais a fundo sobre o seu livro, você poderia nos contar um pouquinho mais sobre você e sobre a sua trajetória como escritora até aqui? Claro, Fernanda, será um grande prazer. Bom, como eu acho que eu até já falei um pouquinho, né, na última conversa que a gente teve, eu comecei com essa questão da escrita lá na minha adolescência. Acho que foi lá para os 12, 13, 14 anos, né, que eu comecei lá nos primeiros contos, né, ainda era tema de redação da escola, e depois a escrita acabou se tornando uma maneira de eu me organizar, de eu me posicionar diante da realidade, diante do mundo. Então, questões sociais, ecológicas, existenciais, espirituais, né, foram muito fortes e muito intensas, né? E a escrita acabou sendo um canal para tudo isso. E aí, né, concomitantemente a isso, eu acabei me formando em psicologia, né? Tudo a ver, né, com tudo isso que eu gostava, com o que eu era, com o que eu sou. E quando eu terminei a psicologia, eu comecei a trabalhar sobretudo, né? Fui um pouquinho para a saúde, mas sobretudo na área social, né? Eu acho que depois você vai acabar perguntando sobre essa questão profissional, né? Mas eu trabalhei 2 anos e meio num serviço de acolhimento institucional, né? O famoso abrigo de crianças e adolescentes. Depois eu trabalhei mais uns 3 anos e pouquinho no Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico, que é o NPJ, né, que são. Depois eu posso falar um pouco melhor, né, caso você deseje, mas são serviços terceirizados dentro do CREAS, né, que cuida dessa questão da assistência social, da proteção básica, da proteção especial. Depois trabalhei também em um serviço de atendimento, né, de crianças e adolescentes vítimas de violência, né, e as suas famílias, né, violências físicas, violências sexuais, tráfico sexual, todas essas questões, né, questões nada leves. Né? Depois fui para a saúde, trabalhei um pouquinho no NASF, depois para uma escola infantil como psicólogo também, e agora eu estou no Poder Judiciário. Então, tanto a minha escrita como o meu trabalho, eles dialogam muito, né? Porque ambos dizem respeito a essas questões, né, sociais, existenciais, de vulnerabilidade, de direitos humanos, de dignidade, né, etc e tal. Nossa, que interessante. Realmente é como você falou, né? Tanto sua parte profissional quanto com o seu trabalho e a escrita, elas andam bem juntas e são temas assim extremamente importantes que você consegue interligar, né? Tanto no seu trabalho e também dentro da escrita, passando para todos os seus leitores. E você consegue fazer, né, o que mais te faz feliz também durante toda essa sua carreira, né, profissional. E agora vamos comentar um pouquinho sobre o seu livro.
O que que te inspirou, Marcel, a escrever Precisamos de um Novo Paradigma em Proteção Social? E qual foi a principal motivação que você teve para escrever esse livro? Bom, vamos lá, Fernanda. Quando eu entrei no Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico, o NPJ, é, basicamente, né, só para você e para todo mundo que está ouvindo, né, entender, o NPJ ele é um serviço conveniado, né, com a prefeitura. Então, assim, é como se era algo que o Estado, né, devesse prover. Só que, como não tem funcionário público suficiente, eles, né, e tem toda essa lógica da terceirização e tudo mais, né, que, né, muita gente defende que acaba sucateando o serviço, porque os salários são menores, porque as condições de trabalho são piores, né, eles terceirizam o serviço. Então, o que era para ser feito por um funcionário público acaba sendo feito por antes era a ONG, né, hoje é o CIP, né, que é uma organização não governamental, né, da sociedade civil, que acaba ficando responsável por um serviço terceirizado e ele contrata, né, os profissionais que vão trabalhar naquele serviço. No caso do NPJ, eram 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, um advogado, tinha um gestor, né, e o pessoal, né, da administração e da limpeza. E aí, quando eu cheguei no NPJ, o NPJ era para acompanhar, né, eu até vou frisar que era para acompanhar 120 famílias, né, em situação de altíssima, de média, né, ou alta vulnerabilidade social, né, que já é uma situação bastante, são situações bastante complicadas. Só que quando eu entrei, tinha mais de 300 famílias em acompanhamento, né? Eu boto em acompanhamento entre aspas, porque era impossível acompanhar mais de 300 famílias, e tinha mais ou menos uns 300 ofícios em espera, né? Em espera para um primeiro atendimento na assistência social. E assim, eram ofícios de casos extremamente graves, né, de idosos, né, possivelmente em situação de violência doméstica, de crianças, né, abusadas ou negligenciadas, ou também, né, em situação de violência, né, então, assim, casos urgentes, é como se fosse um pronto-socorro, só que da assistência social. E estava tudo em espera, né, muitas vezes demorava meses para atender a primeira vez, um ofício, né, quando a gente abria. E assim, né, quando a gente pegava, né, sei lá, 4, 5 ofícios, né, pegava a viatura, né, que é uma perua, né, que levava a gente até os lugares para a gente atender, e muitos desses lugares eram nas favelas, né, que havia lá na região, né, na Heliópolis, né, a favela do Savério, tinham várias favelas, e quando a gente chegava lá nos casos, os casos eram muito, muito mais complexos do que estava lá na demanda inicial, né? E, e assim, teve uma vez, Fernanda, né? Várias vezes, né? Mas acho que esse dia da Dona Maria, né? Que eu estou chamando de Dona Maria, foi muito paradigmático, né? Porque a gente chegou na casa dela, né? Tinha lá um ofício falando uma situação do filho dela que não estava indo na escola, que estava na rua, etc e tal. E quando a gente chegou, a gente viu que eram vários filhos, eram vários irmãos, cada um com questões muito complexas. Tinha a mãe dela também, que passava grande parte do dia sozinha, não tinha condições de permanecer sozinha, não tinha serviços, né, que pudessem auxiliar a Dona Maria. Né? O marido dela também tinha uma questão aí de alcoolismo, já era o terceiro casamento, né? Todos eles tiveram questões bem, bem complexas. E assim, eu lembro que a gente pegou, né? A gente foi ouvindo toda a situação de todas as pessoas da família dela e a gente foi dando encaminhamentos. No final do atendimento, a gente deu tanto encaminhamento para ela que sim, ficou muito evidente que não tinha como ela seguir todos esses encaminhamentos, né? Não tinha. Mesmo se ela dedicasse 24 horas do dia dela para tentar, entre aspas, né, salvar, né, todos os filhos, o marido, ela, a mãe dela, não tinha como,
né? Foram muitos encaminhamentos, né? E cada um apontando para um lado, cada um apontando para um bairro diferente, né? E São Paulo é bem complexo, né? Porque as coisas acabam sendo muito longe uma da outra, né? Tem a questão do valor do ônibus também, né? Que não é barato, né? Então, assim, era muito delicado. Muito, muito delicado mesmo. E assim, eu já estava vendo, né, no teu trabalho, que a questão desses serviços que atendiam famílias em altíssima vulnerabilidade tinha uma baixa resolutividade, uma baixíssima resolutividade. Então, por exemplo, as famílias que estavam em média ou alta vulnerabilidade, assim, com com questão de vínculos rompidos ou vínculos quase rompidos, né? Questão de institucionalização, questão de drogadição, questão de internação em fundação casa, etc. e tal. Pouquíssimas famílias acabavam tendo uma espécie de, entre aspas, emancipação e voltavam para a proteção básica, que ficava lá na questão dos benefícios, da transferência de renda, né, uma reunião aqui, coisas mais leves, né? Pouquíssimas famílias conseguiam ter esse nível de resolutividade, né? Então, e assim, né? Eu trabalho na proteção, com serviços públicos, né? Nessa questão da violência, há mais de 10 anos, né? Desde 2010 eu trabalho, então já 14 anos, quase 15 anos. E, né? Quando eu estava fazendo o curso de psicologia jurídica, precisava fazer um TCC. Na verdade, na verdade, era um artigo científico que eu precisava escrever. Mas isso estava tão assim dentro de mim, essa questão, essa frustração com a questão da rede de proteção, né, versus o nível de problema social que a gente tem, de vulnerabilidade que a gente tem, de abandono de uma parcela hiper significativa da população, que eu falei, meu, eu vou trazer esse caso da Dona Maria para exemplificar, né? E aí fui trazendo e virou o livro, né? Virou livro. Eu escrevi esse livro super rápido, porque não tinha todo esse tempo, era para escrever um artigo científico, né? Eu tinha 4 meses para escrever, mas para mim foi uma catarse, foi algo muito significativo. Então todo dia eu sentava e escrevia lá 10, 15 páginas, e foi indo até se tornar esse livro. Né? Então eu resolvi contar essa história da Dona Maria, né, para exemplificar que, no meu ponto de vista, né, a maneira como está organizada, né, a rede de proteção social, versus, né, em relação ao nível de problema que a gente tem no Brasil, né, de abandono, né, de negligência estatal, de ausência de direitos, etc. e tal, né, deixa muito a desejar mesmo. Sim, isso que eu ia te perguntar, né? Se como que surgiu essa ideia de trazer a história da Dona Maria, né, para dentro do livro? E é realmente o reflexo, né, de todo o seu trabalho profissional, né, o trabalho que você realiza com essas famílias. Eu achei muito importante, porque além de você trazer temas super importantes, né, que acontecem dentro do nosso estado, muitas pessoas acabam se identificando, né, que não tem esse auxílio, né, como você estava auxiliando essas pessoas, né, nesse requisito da rede de proteção social, mas acaba se identificando, né? Porque a gente tem diversas pessoas que estão passando pelo mesmo. E a linguagem que você trouxe eu achei muito simplificada, né? Mesmo para quem já entende do assunto ou para quem está lendo o livro como curiosidade, né? Não é aquele livro técnico que você precisa procurar mais informações para saber que o autor quer dizer, né? Por você não ter um estudo sobre aquilo, né? E como você trouxe o caso da Dona Maria, ficou muito mais simples, né, de abordar esse tema e para você passar para os seus leitores e para o entendimento também dos seus leitores. E a introdução do livro descreve um dia de trabalho de um serviço em São Paulo. Você pode nos falar um pouquinho mais sobre essa escolha e como que ela ajuda a contextualizar todos os desafios dessa rede de proteção social? Com certeza, Fernanda. Bom, assim,
Neste ano, né, era um ano de pandemia que eu escrevi esse trabalho, né? Na verdade, não foi um ano de pandemia, a gente estava saindo da pandemia, né? Mas na pandemia eu fiz o curso. Então, como eu estava na pandemia, eu estava morando em uma outra cidade, né, sozinho lá, eu resolvi fazer o pós-graduação de psicologia jurídica. Eu fiz um outro curso que era de terapia comunitária integrativa e mais um curso que era uma extensão universitária. Foi o ano dos cursos, né? E foi bom que eu aproveitei isso, né? Que agora eu tenho filho, né? Agora é muito mais complicado fazer curso. E depois eu fiz um outro curso, assim, paralelamente, que era de saberes ancestrais e práticas de cura. Então, junto com todo esse conhecimento, com todo esse saber jurídico, né, que veio nesse curso de psicologia jurídica, eu acabei entrando em contato com alguns textos decoloniais, né? Basicamente, bem basicamente, né, a decolonialidade, né, ela é um estudo que tenta remontar, né, toda a questão histórica, né, sobre essa questão do colonialismo, do capitalismo, né, do colonialismo que implica também, né, numa degradação da subjetividade alheia, né, numa negação, né, da alteridade, né, uma negação do que é o outro, né? Então, o negro vale menos ou vale nada, o negro não tem alma, né? A mulher vale menos, e assim vai indo, né? As outras culturas são culturas mais bárbaras, ou mais irracionais, ou mais próximas à natureza, né? Então, assim, essa desqualificação do outro acaba justificando, né, seja por diversos tipos de ideologias filosóficas, religiosas, né, políticas, acaba justificando a escravização do outro, a manipulação do outro, o uso do outro, né, e até mesmo a morte do outro, né, o uso do corpo, né, do outro, a negação da subjetividade do outro. E assim, a gente, né, no Brasil, a gente passou por um período de escravidão muito grande, né? Foram 3 séculos e meio de escravidão, né? E eu quero enfatizar aqui, né, que a escravidão não foi só a destruição do corpo, né? É uma destruição de uma cultura, né? É a destruição da alma, é a destruição do espírito, né, de todas essas pessoas, de todas essas etnias, de todas essas culturas. Então, quando a gente chega já no século XX, que já tem uma ideia, né, de estado de bem-estar social, né, no livro eu até trago um pouco essa ideia, mas também, né, trabalhando um pouco a ironia desse conceito, porque o estado de bem-estar social, ao mesmo tempo que nasceu para trazer um pouco mais de dignidade, né, um pouco mais de direitos, né, humanos para as pessoas, ela foi uma forma do capitalismo falar assim, olha, né, a gente tá explorando demais, né, vamos dar um pouco mais de direitos, que assim a gente afasta essas pessoas, né, das ideias comunistas, né, que estava muito em voga, né, tipo em meados do século XX, né, século XIX, etc e tal, né. Então, nasceu, né, essa ideia do estado de bem-estar social, né? Ele trouxe frutos muito interessantes e continua trazendo, apesar de ser constantemente atacado, né? Então, a gente tem aí a Constituição de 1988, a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, então tudo isso é muito bom, né? Com certeza. Mas, né, e sim, tudo isso junto, né, a Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, foram formando, né, essa ideia de rede de proteção social para dar suporte e para atender todas essas pessoas que passam por situações de vulnerabilidade e de violência, né? Só que aí o que acontece, né? Quando a gente chega lá, por que eu trouxe o caso da Maria, né? Porque a Maria exemplifica concretamente o que todo o livro, né? Então, assim, o caso da Maria em suas 20 páginas, não sei quanto que é,
exemplifica concretamente, de maneira visceral, o que todo o livro, nas suas outras 370, 380 páginas, tenta explicar de maneira teórica, né? Então é por isso que eu pensei, vou começar com o caso da Maria, porque o caso da Maria vai mostrar de maneira forte, de maneira intensa, de maneira real, o que esse livro está querendo dizer. Porque senão, né, as pessoas podem ler e falar, nossa, mas isso é exagero, né? Dizer que o colonialismo ainda não acabou, né? Dizer que existem zonas coloniais, né? Que existem pessoas que têm a sua subjetividade ou a sua existência negada. Não, isso é um exagero, né? Mas quando a gente vê o caso da Dona Maria e a questão de todos os filhos dela, como todos os filhos dela estavam sendo totalmente esfacelados pelas condições sociais, né? Então, cada um dos filhos dela tinham, sim, tinham questões muito profundas. Então, um sofria de questões emocionais, de gagueira, a outra surtava na escola, o outro não ia para a escola, o outro já começava a se envolver com narcotráfico, né? Um já foi preso, outro já, né, cometeu delitos, né? O marido alcoólatra, ela, né, com insônia e depressão, né, com ideias suicidas. Então, assim, é, e ela, né, negra, né? Os filhos dela, negros, né? Então, assim, para gente que trabalha com a vulnerabilidade, é muito evidente isso, né? É muito evidente como que a questão, né, da cor, como que a questão da raça, da etnia, ela fala muito alto, né? Ela fala muito alto ainda no Brasil, né? Então, assim, talvez as pessoas que não tenham contato com isso, né, acabem achando até que é um exagero, mas quando você lê, né? Ou quando você trabalha dentro de um serviço que trabalha que lida com vulnerabilidade, isso acaba se tornando muito claro, né? Então não é à toa, né, que grande parte das famílias em vulnerabilidade são de pessoas negras, né? Não é à toa que grande parte das famílias em vulnerabilidades estão sendo esfaceladas, né, na sua subjetividade, né? Ou no subemprego, né, com pouquíssimo dinheiro, né, sabe, na beira da fome ou passando fome. Nada disso, né? Eu até comento muito isso no livro, nada disso é por acaso, né? Então, eu trouxe esse caso para já colocar a gente onde eu queria falar, o que eu queria mostrar, e depois eu trouxe a teoria para fundamentar e a gente tentar interpretar e da interpretação tentar encontrar alguma solução, né? Ou possibilidades, né? Viabilidades dentro desse cenário. Exatamente, quando a gente trabalha com o serviço de vulnerabilidade, isso fica muito claro, né, que a nossa raça, que a nossa etnia, que o nosso estilo de vida, né, interferem muito na nossa vida pessoal. E é uma crítica, assim, bem feita dentro do livro, que a gente consegue ter uma noção, né, do que essas pessoas passam e como que funciona, né, todo esse serviço profissional. Eu achei muito interessante. E, Marcel, você menciona que a crítica do livro, ela é feita a partir de uma análise de- decolonial, né? A gente percebe isso e também anticartesiana. Você pode explicar esses conceitos para os nossos ouvintes que ainda não leram o seu livro e como esses conceitos se aplicam à análise da rede de proteção social? Posso sim, Fernanda, com certeza. Bom, vamos lá. Bem resumidamente, né? Porque é uma questão bem complexa nessa questão da decolonialidade. A decolonialidade, né, segundo os autores, né, sobretudo os autores que eu citei, ela faz uma crítica da modernidade, né? Então, na modernidade, teve esse nascimento aí, né, do capitalismo na sua forma mercantilista e também, né, dessa questão do método científico, né? Foi quando surgiu o método científico
essa questão, né, da razão como medida de todas as coisas, né? Tanto é que eles citam até o Descartes, né? Penso, logo existo, né? Que o Descartes tinha essa ideia de alcançar, né? O olhar de Deus, né? Tipo, o pensamento o mais objetivo possível, né? O mais racional possível, né? O mais puro possível. E, os decolonialistas, né? Eles fazem uma crítica, né? Porque tudo é social, né? Claro que tem questões aí, né? De personalidade, né, da individualidade, mas tudo tem como é fruto do meio social, né? Então eles fazem o seguinte questionamento: quem, né? Qual sujeito histórico, né? Pode se arrogar, né? Eles usam essa expressão mesmo. Que sujeito histórico pode se arrogar, ter a pretensão, né? De ser o de ter em si, né, o olhar de Deus, um olhar puro, um olhar objetivo, um olhar hiperracional, né, sendo que nenhuma outra cultura e etnia, né, na história, né, se arrogou, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão. E aí, né, eles associam duas coisas que geralmente poucas pessoas, né, poucos estudiosos associam, né. De um lado, né, tem uma filosofia, né, a filosofia cartesiana, que traz essa coisa do penso logo existo, né, o olhar de Deus, né, o olhar racional e tudo mais. E do outro lado tem um processo de início de colonização, onde a Europa, né, começa, né, meio que, né, dentro dela, né, tipo, né, então a igreja contra as mulheres xamânicas, etc e tal, né, que cultuavam a natureza, que tinham uma espécie né, de espiritualidade mais, né, em comunhão, assim, né, com o todo, né, aquela coisa de Deus estar em todo lugar, né. Então tinha lá as mulheres, né, que tinham a questão do xamanismo. Eles falam de vários tipos, né, que iniciou, né, esse tipo de subjugação do outro, subjugação da cultura. Logo, né, tipo, né, vamos destruir as bibliotecas deles, vamos destruir as igrejas deles, vamos destruir os escritos deles, né. Eles até falam, né, que a questão das mulheres, né, xamânicas, né, como elas não tinham nada escrito, né, era uma cultura muito oral, né, que passava de pessoa a pessoa, eles queimaram elas próprias, já que elas eram, entre aspas, a biblioteca da cultura delas, queimaram os corpos delas. E daí só foi piorando, né, Fernanda? Só foi piorando, né? Chegou um momento que, né, descobrimos, né, entre aspas, né, a América, né? E vamos lá explorar, né? Vamos explorar o pau-brasil, depois vamos explorar cana-de-açúcar, depois o ouro. E aí, como que a gente vai explorar? A gente vai levar gente do nosso país? Não, né? Vamos levar aqui os africanos, né? É, levar os africanos, né? Vamos usar os indígenas, né? E tudo isso, né? Tipo, vamos levar tais pessoas, né? Que é um sequestro, vamos usar os indígenas. Teve uma fundamentação filosófica, né? Uma fundamentação política por trás, né? Então, por exemplo, tinham julgamentos, né? Tinham debates, né? Se os negros tinham alma ou não, se os indígenas tinham alma ou não, né? Então chegaram à conclusão que os indígenas tinham uma alma, né? Apesar que eles estavam lá em perdição, né? Porque não conheciam Cristo. Então, vamos explorar, mas vamos também tentar catequizá-los, né? Aí os negros não têm alma. Então não adianta nem tentar catequizá-los, né? Vamos pegar eles e vamos levar eles para lá. Como eles não têm alma, né? Tipo, então, entre aspas, eles não sofrem, eles não têm dor, eles são, entre aspas, né, animais, né? Então, assim, toda essa construção, né? Tem até uma coisa que eu não sabia, né? Que entre os filósofos mesmo europeus, acho que foi o Kant que cita, né? Ele fala que mesmo na Europa tem lugares mais racionais onde as pessoas são mais racionais do que as outras. Então, acima dos Pirineus
o homem é o suprassumo da racionalidade. Abaixo dos Pirineus só vai degringolando a coisa, né? Então, né, foi construindo essa polaridade entre um suposto, né, ser racional, né, mais próximo de Deus, mais divino, né, e o restante da humanidade e da vida, né, que eles foram subjugando. Né? Então, a mulher é menos racional que o homem, então a gente pode subjugar ela. Né? O índio é bem mais irracional que o homem branco, então a gente pode subjugar eles. Os negros, né, nem alma têm, então nós podemos subjugar. Os animais também não têm alma, nós podemos subjugar. E assim a gente foi subjugando. Né? E por que eu trago essa questão do cartesianismo? Né? Então, assim, os decolonialistas, eles fazem essa crítica, né, anticartesiana, né, porque, né, usar o cartesianismo como método científico é uma coisa, agora como usar o método científico para julgar e para medir, né, etnias, culturas, humanidades ou outros seres vivos é outra coisa. Né? E o potencial destrutivo disso é imenso. Né? E, e aí, assim, eu uso essa questão do anticartesianismo porque vários autores, né, que eu fui lendo ao longo da vida, eles trazem uma crítica anticartesiana. Então, por exemplo, tem o Foucault, né, que fala de como que a racionalidade foi usada pela sociedade burguesa como uma forma de controle, né? Como forma de um controle jurídico, de um controle médico, para estruturar essa sociedade do jeito que ela é. Né? Fritjof Capra, por exemplo, fala como que o cartesianismo, né, ele estruturou o Estado, estruturou a sociedade, estruturou a nossa forma de perceber o mundo e como essa estrutura está levando a gente na destruição ecológica, está levando a gente à exploração de um monte de gente, está levando a gente à destruição do planeta. Né? Né? E assim, cada autor vai fazendo a sua crítica do que o cartesianismo, né, sim, quando aplicado na cultura, quando aplicado nas relações humanas, como ele é destrutivo. Né? Porque uma coisa, né, é a gente usar o método científico para descobrir alguma coisa, né, uma vacina, qualquer coisa do tipo. Mas quando você usa a ideologia, né, de que há seres mais racionais e seres menos racionais, que isso justifica que os mais racionais possam controlar, subjugar, manipular ou até matar os não racionais, né, os supostos não racionais, a gente está numa situação muito complicada. Né? Então, eu trago essa questão do cartesianismo para mostrar que a nossa rede de proteção social por mais que ela seja uma coisa positiva, né, relativamente, ela é filha de tudo isso. Ela é produto de tudo isso. Né? Então, ela é cartesiana. Ela é cartesiana. Né? Nosso estado é cartesiano. Né? A vida é uma coisa só. Você vive tudo no seu corpo, né? A inserção social, saúde, profissional, acadêmica, tá tudo no seu corpo. Mas quando você vai precisar de alguma coisa, o Estado te encaminha ou para uma Secretaria da Saúde, ou da Assistência Social, ou do Trabalho, ou da Previdência, ou isso, né? E aí, assim, o que eu tento mostrar, o que eu tento revelar no livro, né? Que quanto mais vulnerável é uma família ou uma comunidade, menos a rede de proteção tem eficiência, menos a rede de proteção tem eficácia. Porque, né, eu até cito um exemplo para deixar bem claro para o leitor, né? Então eu que tenho uma vida organizada, estruturada, né, tipo, meus direitos estão preservados, se eu tenho um problema médico, eu tento, né, conseguir dialogar no meu local de trabalho para eu, né, sair mais cedo ou mudar o horário, vou lá no médico, né, às vezes tomo um chá de cadeira, fico várias horas lá, mas consigo, às vezes me dão atestado de horas, às vezes não dão, etc e tal, todos aqueles problemas que todo mundo enfrenta. Mas quando você está numa família vulnerável, né, quando você tem uma vida, né, socialmente vulnerável, o nível de esfacelamento faz com que você necessite de apoio e de suporte em diversas áreas ao mesmo tempo.
Então você tem que ir na previdência, você tem que ir no trabalho, você tem que ir na saúde, você tem que ir um monte de coisa, né? E não tem como, né? Não tem como, porque não tem como a Dona Maria seguir 25 encaminhamentos. Não tem como a Dona Maria, né, resolver a saúde dos seus filhos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não tem, né? É muita coisa e ela está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Eu até falo, a conta não fecha, entende? Um ano passando fome não equivale a 10 anos de terapia. Não equivale, porque você passa fome em um ano, é angústia, é ansiedade, é insônia, é desejo de suicídio, é síndrome do pânico, é isso, isso e isso. Aí o Estado fala, então vem cá, né? Vem no CAPES uma vez a cada 3 meses que a gente vai dar saúde para você. Não dá, não dá, né? Não dá porque todo esse monte de serviço espalhado, né, dividido, sucateado, tudo com fila de espera, etc e tal, não compensa todo o nível de exploração, de abuso, de falta de direitos, né? Ou, em outras palavras, não compensa você morar num lugar ruim, na beira do córrego, sem emprego, etc e tal, não compensa, né? Não compensa. Acaba sendo falso, né? Acaba sendo falso. Então é por isso que eu citei essa. A gente faz uma crítica, né, decolonial, né, contra as estruturas de poder coloniais que ainda são vigentes. Né? Então eles falam, né, que a gente precisa decoloniar, a gente precisa mudar, né, decolonizar o poder, o saber e o ser. As estruturas de poder, as formas de saber e o ser, o que a gente é. Né? E a crítica anticartesiana, né? Porque o cartesianismo, né? Essa coisa de oferecer diversos serviços, tudo separado, tudo dividido, né? Tudo com fila de espera, tudo abarrotado, porque fica aí tentando resolver problemas sociais de maneira individual, né? Essa que é a verdade, fica tentando resolver problemas sociais de maneira individual, então os serviços ficam todos abarrotados e não atende quase ninguém de maneira profunda e eficiente. E tudo isso, né, não compensa, né, não resolve a questão da negligência social, da vulnerabilidade social. Então, por exemplo, Boaventura de Souza Santos, ele fala que existem zonas coloniais, né? E a gente precisa falar isso claramente. Existe uma sociedade metropolitana, que é das pessoas que têm os seus direitos preservados, né? Então, a sociedade metropolitana tem uma lógica, e tem as zonas coloniais, que tem uma outra lógica, que continua sendo a lógica da negação da subjetividade das pessoas, a lógica da exploração das pessoas e, em última instância, da negação da existência delas. Né? Então, morreu um negro, né, com uma bala perdida, beleza, morreu um negro, né? Entra para a estatística, né? Agora, se tiver uma bala perdida lá para alguém lá na Paulista, né? Não, vamos conversar, vamos ver quem é essa pessoa, vamos entrevistar a família e assim por diante, né? Quer ver um exemplo, por exemplo, né? Eu sei que é uma tragédia, né? Aquela questão lá daquele submarino lá que desceu para ver o Titanic, mas você vê como que a mídia internacional dedicou horas, 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 dias e dias, semanas e semanas para falar do drama daquele submarino, né? Vê quanto tempo, né, a mídia fala sobre a Dona Maria e sobre os filhos dela, né? É curioso, né, como que a vida de uns vale tanto e a vida de outros, né, que estão aí, né, milhares e milhões de pessoas passando fome, não vale nada, né? Não vale nada. Sim, exatamente. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque nós leitores, né, como leitor, eu digo, a gente percebe que para escrever esse livro, além das suas vivências, obteve muito estudo, né, muito conhecimento. E eu sempre falo isso para os nossos escritores, né, que a gente, principalmente em assuntos que necessitam conhecimento, a gente precisa fazer uma ampla pesquisa, né? Porque a gente tem responsabilidade naquilo que a gente escreve, então a gente precisa passar uma informação correta para os nossos leitores. E como você disse, você conseguiu misturar a história da Dona Maria com diversos conhecimentos dentro do mesmo contexto. E isso é muito importante,
né? Por isso que essa pergunta eu falei, bom, vou deixar para ele explicar, porque tem muita relação com o livro, né? E para você montar todo esse livro, você teve que ter uma ampla pesquisa de conhecimento, né? Então, eu sempre falo, né, para os nossos escritores que, principalmente assuntos delicados, né, temas mais importantes, temas mais técnicos, o conhecimento, assim, a pesquisa, ela é indispensável. E agora, indo mais para a interação com os seus leitores, conta pra gente, Marcel, como tem sido a recepção do seu livro até agora. Tem alguma reação ou interpretação dos leitores que mais te surpreendeu que você queira compartilhar conosco? Então, Fernanda, olha, uma coisa que mais me chamou a atenção e que foi justamente isso que você trouxe bem no início, né, da nossa conversa, é que essa questão da facilidade da leitura, né? Então, assim, eu recebi muito retorno, né, muito comentário de pessoas dizendo, nossa, assim, que incrível, né, alguém falar, né, algo com essa, assim, dessa complexidade, né, de uma maneira simples, né, de uma maneira que dá para a gente entender, né, de uma maneira que dá para eu pegar o livro e emprestar para uma pessoa e eu sei que ela vai compreender o que está escrito lá, né, vai compreender o que você está falando, né, que não é uma coisa enfadonha ou excessivamente teórica ou hiper, ultra, mega intrincada que você não consegue, né, passar de um parágrafo sem reler, reler, reler. Não, é uma escrita que acho que assim, né, é a minha característica mesmo, né, mas como teve essa pegada, né, catártica, né, até falei, né, no outro podcast, né, uma coisa que vem do coração, né, é uma integração do coração com a mente, né, então, assim, é um texto que é uma carta, né? É um texto que é para as pessoas compreenderem, que é para as pessoas entenderem, que é para as pessoas se identificarem, que é para as pessoas sentirem junto, né? E acho que foi isso que eu mais recebi, né? Então, assim, tanto de pessoas acadêmicas, né, que ou graduandas ou que já terminaram a graduação de psicologia, de serviço social, ou pessoas, né, que só fizeram até o ensino médio, né, ou outros tipos de pessoas, elas conseguiram compreender o texto, conseguiram entender o texto, a importância do texto, né, entender, né, onde estão, né, os buracos, né, os desafios e as propostas de solução, né? Então, assim, eu me deparei com comentários assim que alguns até me emocionaram, né? Tipo, que nunca leram um livro tão impactante, né? Que conseguiu compreender, né? Entender, né? E ir uma tacada só até o final, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido, né, escrever um livro com sim, com essa temática tão complexa, né, de uma maneira que as pessoas estão recebendo, é, sim, estão conseguindo, né, ler com facilidade, né, estão conseguindo compreender com facilidade, né, e se tornar frutos, né, na vida de cada um, né, com facilidade, porque eu tenho para mim, né, que assim, eu concordo completamente contigo. Eu acho que aquela frase, né? Se eu cheguei a este ponto é porque me apoiei, né? Se eu vi a essa altura é porque me apoiei nos ombros gigantes, né? Então eu acho que isso é completamente certo, né? Se não fosse um Foucault, um Fritjof Capra, um Boaventura de Souza Santos, um Gus Fogel, né? Um Maldonado Torres, né? Se não fosse todo este pessoal e todo mundo que eu citei, Paulo Freire, né, que eu citei na obra, se não fosse todos eles, eu não teria essa compreensão, né, sim, não conseguiria expressar desse jeito. Mas, que bom, né? Eu fico muito feliz que eu consegui traduzir todo este pessoal, né? E a questão humana deles, né? A preocupação humana deles, a preocupação com o meio ambiente, com a vida, com o bem-estar das pessoas, das populações, das comunidades. Que bom que eu consegui traduzir, né, todos eles dentro de uma experiência concreta, né, como a da Dona Maria, né,
falando, né, esclarecendo, explicando, né, conversando sobre a nossa história, né, que é o que a gente é. Né? Eu gosto de falar, a escravidão acabou, há 100 anos atrás. Tem gente que viveu a escravidão, né, que era escravizada, que ainda está viva. Né? É muito recente. Né? Por isso que no livro eu até falo, né, tem um texto famoso, né, do Adorno, da Escola de Frankfurt, que ele pergunta, né, se existe educação após Auschwitz. E eu falo, nós no Brasil, nós temos que fazer essa pergunta em relação à escravidão. Existe educação após a escravidão? Existe saúde após a escravidão? Existe diálogo após a escravidão? Né? E tentar entender, será que é essa a educação que é uma educação possível após a escravidão? Será que é essa sociedade uma sociedade possível após a escravidão? Será que a gente está indo pelo caminho certo? Né? Será que repetir, né, o que a Europa está fazendo lá e que talvez até dê certo lá é o mais correto aqui? Né? São todas questões que nós temos que fazer porque nós temos uma história diferente. Né? Eles foram os colonizadores, nós fomos os colonizados. Né? E muito dessa colonização nós ainda vivemos. Né? Os problemas estão aqui, as feridas estão abertas. Né? Então nós temos que fazer essas questões, né? E nós temos que ter a ousadia de seguir os caminhos que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa intuição nos levam, né? Nos apontam. Isso é verdade. Como leitora, eu senti muita facilidade, né, em entender o texto. Tem muitos livros com esses assuntos mais complexos que a gente lê o parágrafo 5 vezes, 6 vezes, e a gente fala, caraca, mas eu não entendi. Aí a gente vai para a internet porque não temos conhecimento sobre esse assunto. E no seu livro é algo totalmente mais leve, né, que a gente não encontra em qualquer livro, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante dessa abordagem de facilitada para os leitores, né? Porque ninguém é obrigado a saber sobre o assunto. Eu, como leitora, eu tenho em mente que se eu estou procurando algo, é para mim aprender sobre o assunto. E eu adoro quando os leitores, né, os escritores, na verdade, fazem esse link, né, de facilitar, né, todo esse processo de escrita para os nossos leitores entenderem mais sobre o assunto. Tem assuntos que a gente lê, relê, fica uma leitura extremamente pesada, né, que a gente não aproveita e a gente lê na obrigação, né? E essa leitura eu achei muito prazerosa. E Marcel, você já escreveu outros livros que você poderia nos falar um pouquinho mais sobre eles? E aproveitando o gancho, né? Você tem projetos futuros como escritor que você também possa compartilhar com a gente? Exatamente, Fernanda. E mais ainda, né? Eu acho que é até um contrassenso, né? Porque eu acho que a escrita, ela tem que ser um meio de comunicação, né? É uma forma de eu contar algo que eu julgo importante para as pessoas. E se a gente traz temas tão importantes de uma maneira, sabe, que não faz, que é muito difícil desvendar, que é muito difícil, né, destrinchar, acaba sendo um contrassenso, né? Então eu vou falar sobre algo extremamente importante, urgente, só que, né, eu falo de uma maneira que, né, nem 1% da população consegue compreender. Né? Então fica aquela coisa, entre aspas, das elites, né, que acaba não tendo muitos frutos. Né? Então fica a discussão pela discussão, né, que não chega lá embaixo, né, no chão, né, nas pessoas que vivem, né, inclusive na gente. Né? Porque a gente, direta ou indiretamente, ou com diversos níveis, aí estamos vivendo todos esses problemas. Né? Eu tenho, né, respondendo a sua pergunta, né, eu tenho outros livros, né, tem um romance já publicado, que eu publiquei, eu acredito, faz alguns anos, mas eu escrevi em 2009, chamado O Despertar do Brasil, o País do Presente. Então traz essa questão social, existencial, espiritual, né, essa questão da vulnerabilidade social, das injustiças, né, e muitos questionamentos, né, tipo, né, sobre vários assuntos,
né? No livro, né, eu coloco 4 personagens: um professor de filosofia, um brasileiro mais comum, né, digamos assim, né, um cidadão comum, um senador, né, e o advogado desse senador, né, juntos, né, numa cela de uma prisão, e eles começam a dialogar e conversar, né? Então é um texto que ao mesmo tempo profundo, mas ele é cômico, né? Tem uma questão de comédia aí também, né? E assim, sempre nessa questão, né, de trazer uma conscientização sobre o que é a vida real, sobre o que é o sofrimento, né, sobre o que precisamos fazer para construir uma sociedade melhor e mais inclusiva para todo mundo, né, inclusive para a natureza, para os seres, né, vivos em toda a extensão. Né. Tem um outro livro de poemas chamado Poemas Místico-Filosóficos, né, que, né, eu tive, né, conforme eu falei lá no último podcast, né, eu passei por uma experiência muito profunda, né, quando eu tive os 17 anos, né, quando eu li, né, sobretudo quando eu li lá que no mundo de 6 bilhões de pessoas, tinham 3 bilhões de pessoas vivendo em estado de miséria. E então a espiritualidade foi uma coisa muito profunda, né, tipo, que perpassou toda a minha construção, a minha descoberta, né, de quem eu sou. Né? Tive até um período, né, de descrença, mas depois ele se reformulou, ele se reconstruiu e ele renasceu, né? Em formas de textos, de escritos, né, de poemas, né? Então aí eu reuni esses poemas, né, nesse livro Poemas Místico-Filosóficos, depois publiquei um outro livro, né, Vós Sois a Luz do Mundo, né, em Portugal. Acabei até depois eu desfiz, né, com a editora porque estava muito difícil de importar o livro, né, com a questão do euro, né, e, e publiquei este livro, né, do Precisamos de um Novo Paradigma em Proteção Social, mas tem outros livros aqui escritos que ainda não foram publicados, né. Então a minha ideia futura é republicar, né, republicar o que eu já escrevi, republicar os livros que eu tenho aqui, né, tanto de poema como de romance, né, alguns contos que eu tenho aqui, né, publicar, né, um outro trabalho de pós-graduação que eu tenho, que eu falo sobre cura e sexualidade, né, nas visões psicanalítica, taoísta e transpessoal, né, que eu acho que a sexualidade é uma questão assim muito importante que diz respeito a muitos aspectos, né, da nossa vida social, né, da questão da neurose, da violência, do amor, da sociabilidade saudável, da aceitação do outro, né, e tudo mais. Né? Então, a minha ideia é publicar o que eu ainda não publiquei, republicar, né, algumas obras antigas e tentar, né, tentar me inserir nesse lugar público, né, de trazer a minha experiência, de trazer o meu olhar e quem sabe, né, é, auxiliar as pessoas, né, com essa experiência, né, porque eu que trabalho na rede de proteção social, sei das angústias, né, da rede de proteção social, dos trabalhadores da rede de proteção social, né? Por exemplo, lá, né, eu cito Heliópolis, né, neste livro. Heliópolis é apenas uma das comunidades barra favela, né? Eu acho interessante falar favela, né, porque traz uma questão aí material, né, que a gente precisa trazer à tona, né? Heliópolis é apenas uma das favelas de todo o território, né, do Ipiranga, do Sacomã e da Cursino, né? E lá, né, o censo falou que tem uns 200 mil habitantes, mas o pessoal que mora lá diz que tem uns 300 mil, que tem muitos lugares que o censo nem entra. Né? Então vamos chutar que tem uns 250 mil. Né? Aí chega o nosso NPJ, né, com 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, que eram quem praticamente faziam as visitas. Né? A gente entra lá, é um oceano, é uma cidade, né, de pessoas, né, muitas delas vivendo em vulnerabilidade. Então a gente sabe, a gente lida com a resiliência, a gente lida com a frustração, a gente lida com a impossibilidade o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro.
Então, né, se as minhas palavras, né, se o meu ponto de vista puder confortar, dar luz, né, tanto aos profissionais como também às populações, né, que estão, né, nessa vulnerabilidade, eu acho que é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? A nossa rede de proteção social fala muito de emancipação da vulnerabilidade, mas assim, é muito no ponto de vista individual, muito. E, sinceramente, não se resolve problemas sociais individualmente, né? Óbvio, né? Não estou dizendo para não fazer individualmente, mas a gente precisa pensar em emancipações coletivas, em emancipações comunitárias, né, em auxiliar essas pessoas a ter uma forma, né, eu não digo auxiliar, né, catalisar, né, tentar observar o que tem lá naquele terreno, né, que sementes, que frutos tem naquele terreno e auxiliá-los, né, a catalisar uma nova sociabilidade, né, uma nova sociabilidade que não seja só essa relação do trabalho capitalista, de acordar cedo e ser explorado até a tarde, voltar para casa, consumir, né, entretenimento, consumir qualquer coisa, né, para se desligar e dormir, depois voltar e trabalhar, né? A gente precisa encontrar janelas para mais do que isso, né? Então, tudo que puder, que a gente construa novos tipos de sociabilidade, cooperativas, círculos restaurativos, contação de história, tudo que possa juntar pessoas para novas formas de viver, novas formas de ver o mundo, a vida, a natureza, né? Isso é positivo. É positivo, né? Então, por exemplo, a decolonialidade, né, os escritos decoloniais, eles falam não apenas de genocídios de população, eles falam de epistemicídios, né? Então, é a destruição do corpo e a destruição da cultura, a destruição da alma das pessoas, né? A destruição do conhecimento, do saber das pessoas. Então, né, tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que ele fala: não tem justiça social sem justiça cognitiva. Né? Então a gente precisa possibilitar um modo de que novas redes de sociabilidade possam se fazer presentes, né? Porque as pessoas possam experienciar, né, lugares de onde elas são sujeitos da própria vida, né, sujeitos coletivos, onde eles debatem as questões da comunidade, onde eles tentam encontrar alternativas, onde, sabe, né, tudo que você possa imaginar, né, condições terapêuticas alternativas, condições de militância alternativas, né, nós precisamos promover isso, né, e é por isso até, já me antecipando, né, é por isso que eu proponho, né, que ao invés dos serviços, né, barra equipamentos, né, estarem todos separados e divididos, né, no território, né, imagina a Dona Maria, ela vai 10 quilômetros para cá, depois 5 quilômetros para lá, depois 4 quilômetros para lá, tudo no mesmo dia, né, e toma chá de cadeira em todo lugar, né, sabe, né, em vez de ter isso, né, ter centros unificados de proteção, promoção e emancipação social, né, nos moldes dos centros de educação unificado, né? Então, né, só para exemplificar, os centros de educação unificado, né, são territórios, né? Tipo, são como se fosse um grande, né, eles chamam de equipamento, né, como se fosse um grande equipamento, né? Tem uma gestão e lá tem uma escola municipal, tem creches, tem vários tipos de coisa, tem quadra, né? Tem eventos de contraturno, né? Hip hop, um monte de coisa, capoeira, né? Tem eventos de final de semana, né? Que ajude a trazer, né? Os pais, as famílias, né? Tipo shows, tem um monte de coisa. Então a ideia do céu é muito mais do que fazer aquela educação básica, né? Aquela educação bancária, né? Como diz o Paulo Freire, né? O aluno vai lá para receber o conhecimento e sai, pronto, acabou, volta para casa, depois vem no dia seguinte. Não, né? A ideia do céu é você usar tudo aquilo que tem, toda aquela infraestrutura que tem, para que depois do período de aula, né? A criança
a criança, o adolescente, a família, o bebê, todo mundo possa usufruir daquilo, né? Que aquilo possa servir para a comunidade. Então, a comunidade quer fazer um debate. Podemos usar a quadra no sábado à tarde? Pode, né? Vem cá. Né? A gente vai conversar sobre isso. Eu quero falar sobre abuso sexual de criança e adolescente. Posso usar o anfiteatro? Pode, vem cá, né? Vamos conversar sobre isso, vamos debater sobre isso. Né? Olha aqui, o córrego está inundando e está invadindo as nossas casas, né? Vamos conversar sobre isso para levar uma proposta para a subprefeitura? Sim, vem cá, né? Então, a minha ideia, né, é que a rede de proteção social, né, que a assistência social, né, o SUAS, né, Sistema Único de Assistência Social, também usufruísse disso, né? Mas dentro da sua temática, dentro do seu ponto de vista. Por isso que eu chamei de Centros Unificados de Proteção, Promoção e Emancipação Social. Proteção, porque os serviços estariam concentrados dentro de um território. Então, imagina, o Conselho Tutelar está junto com uma Delegacia da Mulher, que está junto com o CREAS, com o CRAS, com uma Defensoria Pública, né? E assim vai, né? Então, a Dona Maria, quando ela vai lá, ela pode passar por todos os serviços, né? Quem sabe, né, o serviço tem agenda unificada, quem sabe, né, numa segunda-feira ela pode resolver, sei lá, 50% dos problemas dela, em vez de estar tudo dividido geograficamente no tempo e etc e tal, né? E mais do que a unificação, a integração, né, do serviço de proteção, que fosse um lugar de promoção social, né? De partilha de conhecimentos, de partilha de sociabilidades diversas, né, cooperativas, outras formas de ser, estar e existir e se relacionar, né, e de promoção social e de emancipação social, né, um lugar que trabalhasse a emancipação coletiva das pessoas. Então, nessa população, né, as casas, né, não são de alvenaria, vamos conversar sobre isso, vamos discutir sobre isso, vamos ver o que a comunidade consegue fazer e levar, né, propostas e levar denúncias para a mídia, para a subprefeitura, né, exercer a democracia participativa, né, mais do que só a representativa, que é ir lá e votar daqui em 4 anos, né? Então, o meu sonho, Fernanda, é isso, né? Que tivesse esses lugares, que fossem lugares de plena saúde, sabe? Lugares onde as pessoas pudessem se reunir para poder ter outras formas de ser, existir e estar. E por isso que a questão da decolonialidade entra aí como uma luva, né? Porque a gente, para isso existir, não pode ser só o ensino daquela velha cartilha da questão liberal mercantilista. O aluno vai na escola para ele fazer um vestibular ou para ele virar um técnico e ter um emprego e pronto, é isso. Não, gente. Tem que ser muito mais do que isso, porque os nossos problemas são muito mais profundos do que isso, né? Então, a gente tem que oferecer, né, e para os outros e para nós, né, diversas formas de ver o mundo, diversas formas de estar no mundo, diversas formas de nos curarmos dos nossos problemas, das nossas questões, né? Eu até falo lá, né, quem dera algum dia no SUS tem um pajé trabalhando, né, num posto de saúde, né? Aí você tá lá com uma tristeza, né, alguma questão de alma, um sofrimento, você pode escolher. Será que eu vou no psiquiatra ou será que eu vou no pajé? Será que eu vou nos dois? Né? Você pode escolher, porque nós somos diferentes. Nós temos experiências diferentes, né? O que toca um não toca outro, o que toca outro não toca um, né? Então, assim, é muita arrogância dizer, só isso cura a pessoa, só isso resolve isso, né? Não, né? Quem é você para querer impor, né, formas de tratamento, formas de se relacionar com outra pessoa? Deixa que ela escolha, né? Deixa que ela escolha, né? Então, assim, por isso que eu até falo, né, eu elogio o SUS, né? O SUS é muito mais decolonial do que o SUAS. Tem ainda mais o que fazer, né? Até vi esses dias aí, né, o Siddhartha Ribeiro, né, falando que, né, falaram para ele que no SUS tem mais terapias orientais do que, né, terapias alternativas brasileiras. É verdade, né? É uma grande verdade. Mas e o SUS, né? E o SUS, né? Então, assim, o SUS precisa participar disso. O SUS precisa, né, ser mais
decolonial, o SUAS precisa ser mais anticartesiano, né? A rede de proteção precisa ser mais integrada, sobretudo nos lugares onde tem mais vulnerabilidade. Sim, no seu livro é muito abordado sobre a questão das favelas, né? E de dados a gente tem um número fictício, porque provavelmente, como você falou, é um mar de gente, tem pessoas vivendo ali, né? E é nítido que são mais pessoas que estão nessa vulnerabilidade, passando por necessidades, né? Então, é muito importante abordar sobre esses temas. E quando você tiver outros lançamentos também pode me avisar. Gostei muito de realizar a leitura desse livro e quero continuar te acompanhando. E indico também esse livro para todas as pessoas, porque a gente precisa saber da realidade também mesmo que você não esteja nessa realidade, né? Mas é muito importante que a gente saiba, né, da realidade de outras pessoas e como ajudar também, né? O conhecimento nunca é demais e ninguém nos tira isso. Marcel, eu gostei muito da nossa conversa e queria te agradecer muito por ter aceito meu convite de novo. Eu adorei ler o seu livro. E também queria agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nessa nova temporada no Spotify, onde nós conversamos diretamente com o autor sobre a sua obra. E se você gostou dessa conversa e tem interesse em ler o livro, né, que conversamos aqui nesse episódio, todas as informações do autor já estão disponíveis na própria descrição do Spotify. É só clicar que você será direcionado para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele. E Marcel, eu abro aqui um espaço para você realizar todas as considerações finais, os seus agradecimentos, pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima! Fernanda, eu queria também te agradecer de coração mesmo. Eu adorei a nossa conversa, adorei muito. Ela está sendo muito importante para mim, né? Muito significativa. Eu acho que está abrindo uma porta, né? Eu falo até do ponto de vista íntimo, pessoal mesmo, assim, né? Né? Que talvez nem eu mesmo soubesse que queria abrir, né? Desse jeito. Então, assim, foi uma conversa muito significativa. Eu acho que o tema deste livro é um tema que me toca muito profundamente, porque eu acho que é uma coisa horrorosa num mundo tão abundante como o nosso, né? Ter tanta gente que passa fome, tanta gente em vulnerabilidade, né? Tantas injustiças sociais, né? E que isso resulta em tantos problemas, em tantas coisas ruins e negativas, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Você vê as questões ecológicas aí, né? E o caminho, né? Que a sociedade e o planeta tá levando. Então, assim, eu fico muito feliz com essa oportunidade, né? Eu acho que essa conversa, mais do que uma conversa, mais do que uma, uma apresentação de um livro, é uma fase, né? É um passo a mais, né? Na cura do meu coração, né? Do meu sentir, né? De como eu me identifico e de como eu me posiciono no mundo, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que chegaram até aqui, né? Que se identificam com este tema, né? Que também sentem, né? O desejo de construir um mundo melhor, mais inclusivo, mais acessível para as pessoas, para todos os seres vivos. Eu acho que a gente precisa muito disso, né? No livro eu até falo que a gente está chegando num nível de destrutividade, né? Tecnológica, de poder tecnológico, que ou a gente vai ficar totalmente do lado da vida, ou a gente vai seguir, né? Inconscientemente para a morte, né? Para a morte, né? Infelizmente é isso, né? A morte da espécie, a morte de um monte de espécie, né? A desconfiguração é de todo o planeta como nós conhecemos, né? Inundações, ventanias, né? Desertificações, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar consciência disso, precisa entender a importância disso, precisa fazer as transformações necessárias, né? Para a gente tentar construir um mundo diferente, né? Eu descobri, né? Eu cheguei à conclusão que esses centros unificados de proteção, promoção e emancipação social são como se fossem pontos de acupuntura, né? São pontos, né, nevrálgicos, assim, né? São instituições
colocadas num lugar, assim, em um determinado lugar, para fazer com que a energia flua, com que a energia se reconfigure, com que brote outras coisas, com que nasça, se transforme, né? E com algo que saia assim, né? Tipo, daquela coisa hierárquica, que tudo tem que passar por um juiz, tudo tem que passar por um médico. Não, a gente vai colocar uma ferramenta na mão, né, dessas pessoas para que cada comunidade descubra a sua natureza, descubra como quer se expressar, descubra como quer se organizar, descubra como quer resistir, né, diante da opressão, diante das formas mais vorazes do capitalismo e etc e tal, né? E assim, Fernanda, eu também quero manter contato, né, contigo. Quando tiver novas publicações, pode ter certeza que eu te aviso, né? Sempre que tiver, né, possibilidades de diálogo, de conversa em podcast, pode me convidar, né? Eu gostei muito, né? Obrigado a todos mesmo de coração e, e tomara, né? Tomara mesmo que a gente consiga construir aí um mundo melhor para todos os seres vivos, tá bom? Um grande abraço e até mais.